Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, eu sou plantonista de Química do Poliedro de Campinas e hoje a gente vai resolver esse exercício aqui juntos. Bom, vamos lá, né? O que o exercício pede? Ele fala o seguinte, que o cianeto de hidrogênio é um gás extremamente tóxico que sofre ionização ao ser dissociado em água conforme a reação a seguir. Aí ele te dá a reação bonitinha, né? Ele fala que em um experimento preparou-se uma solução aquosa de HCN na concentração de 0,1 mol por litro. Então, eu já fui anotando esses valores aqui, né, numa tabelinha de equilíbrio, porque a reação dada pra gente está indicando esse equilíbrio, né, essas duas setinhas. Então, eu já montei aquele esquema da nossa tabelinha de equilíbrio e já vou colocando as informações que eu estou tirando do exercício. Depois a gente vai ver que a gente não precisava olhar para a tabela, mas vamos continuar, né, para a gente entender o que de fato vai acontecer aqui. Então, eu já coloquei o 0,1 de HCN aqui, e continuando a ler, ele fala pra gente o seguinte, o grau de ionização é igual a 0,5%. Então, a quantidade que vai se formar de H+, né, e consequentemente de CN-, é igual a 0,5%. E 0,5% do quê? Do valor inicial, da concentração inicial, né, do número de mols iniciais que eu tenho desse ácido. Ah, então vocês já vão ver como a gente vai usar isso aí. No fim, ele pede qual que vai ser a concentração de íon cianeto nessa solução em mol por litro será? Bom, gente, aqui, essa concentração vai ser a concentração do equilíbrio, né? Podemos pensar assim, primeiramente. Mas também podemos pensar que essa concentração de íon cianeto, né? Ela vai ser a quantidade de hidrogênio, que vai ser a mesma quantidade de CN-, que vai ser liberado para o meio aí. Se essa quantidade vai ser a mesma, basta saber qual é o grau de ionização, qual é a quantidade de H+, que foi liberada para o meio, para poder saber quanto é de CN-. Então, vamos fazer do jeito mais fácil? Do jeito mais fácil é o seguinte, ó. A gente sabe que o grau de ionização é 0,5%, então a quantidade de H+, que vai ser liberada é 0,5% desse 0,1%, que é a mesma quantidade de CN-, porque é 1 para 1, né, gente? Então, basta a gente fazer assim, ó, 0,1 mol por litro, tá? Aqui eu tô analisando como se o volume fosse sempre 1 litro, tá bom? Pra gente conseguir fazer essa associação. 0,1 mol corresponde a 100% caso fosse um ácido que liberasse todos esses H+. Então, como no HCN eu tenho 1 mol de H+, né? Se ele tivesse essa força de liberar todo esse mol de H+, né? Todo esse 0,1 mol de H+, eu falaria que o grau de ionização dele é 100%, mas não é, tá bom? Então, a termos práticos, 0,1 mol seria se ele conseguisse ter um grau de ionização 100%, mas não é verdade, ele tem 0,5. Então, 0,5 representa quanto? Olha, gente, representa 5 vezes 10 a menos 4 mols de H+. E eu não falei para vocês que como é 1 para 1, a quantidade de H+ tem que ser igual à quantidade de CN-? Sim, então quer dizer, gente, que a quantidade de CN- é exatamente essa quantidade aqui de H+, que nos dá diretamente a letra B, tá bom? Mas imagine que vocês não tiverem essa sacada e aí vocês querem jogar no equilíbrio, porque vocês viram a setinha de equilíbrio ali e vocês querem usar. Bom, como que ficaria no equilíbrio, né? Então, montando a tabelinha, aqui em cima são os valores iniciais no tempo zero. Aqui embaixo, aquela parte do reage forma, né? Quanto está reagindo do reagente e quanto está formando de cada produto. E aqui embaixo vai ser o que a gente conta no equilíbrio. Então, vamos lá. No início, né, gente, a gente só tem reagente. Então, eu só tenho 0,1 de HCN, que vai, no caso aqui, ionizar, certo? E 0 de H+, e CN-, porque eles ainda não foram ionizados. Só que, gente, quanto de H+ vai ser formado, né? Vamos pensar aqui, qual que é a quantidade de H+ que vai ser formado? Não é exatamente a quantidade de que eu vou ter no equilíbrio, porque sempre, quando a gente olha para os produtos, é a mesma quantidade que a gente tem no equilíbrio deles, né? E qual que é a quantidade de H+ que vai ser formado nessa ionização? É exatamente o quanto de H+ que o HCN aguenta liberar. 5 vezes 10 a menos 4. E o valor de CN-, gente? A mesma coisa, certo? E a gente não falou que a quantidade desses produtos aqui é exatamente a quantidade que eu vou encontrar no equilíbrio? Que é produzida, né, no reage forma, é exatamente a quantidade que eu encontro no equilíbrio? Então, os valores aí estão iguaizinhos, que dá pra gente a letra B também. Se você quiser, você pode continuar terminando essa tabela só para relembrar como faz, né? Mas o exercício já está resolvido. Pra gente terminar a tabela, a gente teria que aqui colocar a quantidade de HCN que reagiu, né?
Qual é a quantidade? Como é 1, forma 1, né, gente? Qualquer quantidade que eu pego aqui tem que ser o mesmo valor que foi utilizado do HCN. Então, esse valor aqui é exatamente, seguindo 1 para 1, o valor que foi formado de cada um desses caras aqui. E aí, quando eu quiser fazer, então, qual é a concentração no equilíbrio do HCN, né? Basta eu pegar, então, esse 0,1 e subtrair da quantidade que reagiu, tá bom? Não esqueçam que esses valores todos são iguais, né? Considerando que aqui ele está sendo gasto e aqui ele está sendo formado, porque toda equação é 1 para 1, tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha ajudado vocês. Bons estudos, estamos juntos!